compras, gente, é simétrico a vendas, tá? Então, tudo que vendas tem, a princípio, compras têm, né? Então, ferramentas de cálculo de custo, né? Ou quando você coloca lá um pedido, né? Você tem uma relação com o fornecedor, né? Não necessariamente você tem um CRM, né? Mas minimamente o cadastro do contato do seu fornecedor é importante, né? E aí, dependendo da empresa, né, você tem outras ferramentas associadas à compra. Tá? Então, vamos lá. Por exemplo, para algumas empresas, pela política da empresa, ela não aceita fazer nenhuma compra com, no mínimo, se não for tantos orçamentos. Então, ela vai lançar um pedido de compra. Esse pedido de compra, ela recebe orçamento de fornecedores e aí ela seleciona. Eu, por exemplo, já interagi com uma multinacional onde todo o processo de negociação era mediado para evitar coisas, né, não corretas, né, gente? Então, assim, não tinha uma negociação pessoa a pessoa, era tudo via sistema. Tá? Então, eles colocavam lá um pedido, os fornecedores colocavam a proposta para aquele pedido, né, com aquela descrição. Se tivesse alguma dúvida, questionava no próprio sistema. E aí, essa dúvida era explicada para todos os concorrentes. Né? Aí a gente colocava lá a proposta, aí eles faziam uma segunda rodada pedindo um orçamento, alguma coisa a mais, né? A gente colocava a proposta e o sistema selecionava aquele que era mais barato. Né? Se a gente for para a área pública, né, existem os sistemas hoje de, não de licitação, né, mas de compras. É como se fosse uma licitação, né, mas é num processo mais simplificado, né, que o governo coloca lá a chamada e as empresas colocam, aqui tiver um preço menor, o sistema automaticamente seleciona. Né? Então, existe esse processo que, né, às vezes, nem toda compra é uma compra controlada por pessoas. Então, existem sistemas, orçamentos, né, você pedir mais do que um orçamento. Né? Então, para você realmente chegar aí né, numa compra, escolhendo o melhor fornecedor possível para aquela compra. Dependendo do caso, é importante também você trabalhar a validação do fornecedor. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que faz shampoo e eu compro perfume de uma empresa, eu compro, sei lá, um reagente de outra empresa. Né? Como eu sou uma multinacional com uma marca fortíssima, reconhecida, né, por produtos de alta qualidade, de segurança e tal, eu não compro de qualquer fornecedor. Eu só compro de um fornecedor que já foi previamente validado, que minha equipe de validação foi lá, né, verificou se o ambiente é limpo, se o ambiente, né, se eles não têm descargas de poluente no rio, né, se eles não fazem nada de errado, eles são validados, né, para poder ser o nosso fornecedor. Né? Então, eu tenho a validação de fornecedor, então eu só aceito compra de fornecedores validados. Esse exemplo que eu estava contando para vocês da multinacional, antes dela lançar o orçamento lá, para a gente colocar a concorrência, as propostas, a gente tinha que cadastrar a nossa empresa, né? Conectar com o Serasa, mostrar que a gente não tinha dívida, mostrar que a gente está em situação regular com o governo, né? E só aí é que a gente poderia entrar num processo de licitação, né? Na verdade, não de concorrência. Né? Então, assim, eu tenho essa validação do fornecedor como entidade, né? Validar o CNPJ, ver se ele está tudo ok. Né? E eu também tenho a validação do produto do fornecedor. Então, por exemplo, nesse caso que eu estou falando de uma empresa de shampoo, né? Eu tenho que verificar se aquele perfume está dentro das especificações, né, que o meu produto tem que ter, que o governo exige, né, da pureza que a lei, não sei qual, aceita. Né? Então, existem as exigências legais e existem as exigências internas. Né? Algumas empresas têm exigências internas mais fortes que as legais, né, porque elas têm uma marca, têm um cuidado especial. Então, eu preciso ter certeza que aquele produto que eu estou comprando vem de um fornecedor que eu validei, que ele segue leis, segue normas e que o produto está dentro das margens aceitáveis de especificação. Tá? Então, faz parte do processo de compras validar fornecedor, validar produto. Né? Então,
E aí eu só posso comprar de um fornecedor validado e de um produto previamente validado. Quer dizer, eu não posso sair procurando aí quem é o melhor fornecedor de cloreto de sódio. Não, não. Ó, eu tenho um cadastro de fornecedores de cloreto de sódio, de empresas que estão de acordo, né, que não estão devendo para nada para ninguém, e de produtos cloreto de sódio que está dentro da pureza que a minha empresa exige. E aí, entre esses, eu faço a concorrência. Né? Então, eu valido o que a gente chama de compliance, né, social, né? Então, se a empresa paga todos os impostos, se a empresa paga todas as suas contas, né, se a empresa não tem nenhuma dívida, e eu valido o compliance ambiental, se a empresa, né, tem práticas ambientais corretas, né, tudo isso tem que ser validado. Além disso, no Brasil, né, que eu acho que até é uma coisa assim, né, o nosso governo é excelente em cobrar, né, cobrar dinheiro, né, cobrar impostos, e é péssimo em prestar serviços, né, é péssimo em fazer o que se espera de um governo. Né? Então, o nosso governo, ele cobra das empresas, mas ele não fiscaliza as empresas e obriga as próprias empresas a fiscalizar uma a outra. Né? O que me parece uma coisa bem estranha, né? Bem difícil, inclusive. Isso faz parte do custo do Brasil. Eu vou dar um exemplo. Se você contrata uma empresa, por exemplo, de segurança, para tomar, né, para colocar seguranças na sua fábrica, por exemplo, né? Você paga todo direitinho para essa empresa, né? Mas se essa empresa não pagar os impostos dos funcionários dela, você, que é o contratante, vai ter que pagar os impostos dos funcionários daquela lá. Né? Então, e isso eu acho estranho, tá? Isso eu acho errado. Por quê? Ora, o governo sabe que aquela empresa existe, aquela empresa é formalmente existente, ela tem CNPJ, aquela empresa tem funcionários cadastrados, o governo tem toda a condição do mundo de saber se aquela empresa está pagando ou não está pagando e acionar, né, aquela empresa se ela não estiver pagando suas obrigações. Mas não, ele não faz isso e ele coloca a responsabilidade na empresa que contrata aquela outra, sendo que a outra empresa não é polícia, né? Então, é um pouco difícil de ela saber tudo isso. Então, assim, eu contrato uma empresa de segurança e eu tenho que auditar se aquela empresa está pagando os impostos de todo mundo. Né? Porque se ela não pagar, eu vou ter que pagar. Quer dizer, o governo brasileiro nunca perde. Né? Ele não faz nada e ele cobra imposto. Se a empresa não pagar, o cliente dela paga. Essa é a brincadeira, a brincadeira aqui no Brasil. Né? Então, assim, se eu terceirizo, por exemplo, segurança, eu tenho que colocar como parte do processo de compras, mensalmente exigir que eles me mandem os comprovantes do pagamento de INSS, pagamento de FGTS, pagamento de todos os impostos das pessoas que estão aqui. E aí até entra em umas coisas meio estranhas, tá? Porque a princípio, quando eu contrato um terceiro, eu não contrato pessoas, eu contrato empresa. Que é justamente para evitar aquela coisa de eu, né, usar a terceirização para não pagar os direitos de um funcionário. Então, por lei, né, eu não deveria saber quem é o segurança da portaria. Eu contrato a empresa X Segurança. A empresa X Segurança vai botar alguém. Só que se eu não saber quem está na minha portaria e aquela empresa mandar uma pessoa diferente, né, e não pagar o imposto daquela pessoa, é a minha empresa que vai ter que pagar o imposto daquela pessoa. Então, no final das contas, eu tenho que controlar, né, os funcionários da outra empresa para saber quem são os funcionários, para exigir os comprovantes de pagamento. Tá? Então, essa é uma característica típica aqui do Brasil, né? Uma complexidade típica do Brasil, que muitas empresas que vêm de fora não entendem. Né? Como assim? Mas peraí, isso aí não é o governo. Não, aqui no Brasil não é o governo, é você. Tá? Então, você contratou uma empresa que fornece terceiros, você tem que garantir que ela paga esses terceiros, paga todos os impostos, todos os direitos para esse terceiro corretamente, senão a culpa é sua. Isso vale também para a segurança, tá, gente? Aí eu contratei uma empresa especializada, paguei caríssimo para uma empresa que faz pinturas. Se der a zica de algum pintor, né, se machucar, né, num acidente de trabalho, a responsabilidade é minha também. Pô, mas você contratou uma empresa de pintura, eles têm que se preocupar com isso. Não, na lei brasileira não é assim. Né? Então, embora eu tenha contratado uma empresa de pintura, embora eu paguei caro para ter uma empresa de pintura que tenha toda a segurança do mundo, se ela não cumprir com tudo que ela jurou que ia cumprir, né, e acontecer algum acidente lá, eu vou ter que ser, eu vou ser responsabilizado por esse acidente.
Portanto, eu tenho que tomar cuidado enorme com a questão trabalhista, segurança, né, saúde no trabalho, de todos os terceiros que estão envolvidos na minha atividade. Isso é Brasil. Isso tem que, né, no Brasil, isso a gente tem que colocar no nosso custo. Então, embora eu terceirize, a responsabilidade é minha, não é do terceiro. Né? Eu vejo, às vezes, muita gente simplificando. Terceirizar é jogar a responsabilidade para o outro. Não é. Na lei brasileira nunca foi. Né? A responsabilidade de pagar os impostos, de pagar os direitos de segurança de saúde é de quem contrata. Mas se o terceiro não cumprir, quem contrata tem que cumprir. E aí entra uma terceira, que até coloquei um exemplo aqui, né, no vídeo. Isso eu acho que também é um exagero, muita gente não entende, né, e acaba entrando no oba-oba de mídia, né, fala, empresa tal, tá vendo, tem mão de obra escrava, como que pode uma empresa desse tamanho ter mão de obra escrava, que absurdo. Eu trabalhei muito, tá, gente, por muitos anos, por mais de uma década, dando consultoria em indústria da área têxtil. Então eu conheço um bocado esse mundo. Né? E o que acontece na área têxtil? Quando uma empresa de moda, né, uma rede qualquer de lojas de roupa, vai fabricar uma certa peça, né, muitas vezes é a própria rede que compra o tecido, né, ela faz o molde, ela diz como tem que ser a costura, né, e ela chega numa outra empresa e fala, eu quero que você costure 1000 peças desta roupa aqui. Então ela manda a roupa, manda o molde e a empresa lá tem que costurar 1000 peças. A empresa contratante, a loja, a rede de departamentos, vai auditar aquele fornecedor e vai ver se todos os funcionários têm carteira assinada, né, se eles seguem direitinho as leis trabalhistas, tudo direitinho. Tá? Então, nenhuma dessas grandes empresas que toda hora na mídia vem alguém falar, mas que essa tem trabalho. Nenhuma dessas contratou uma empresa que tinha mão de obra escrava. Isso não existe. Tá? Elas não são loucas, elas têm uma marca a zelar. Elas têm um nome a zelar. Né? O que elas foram, elas contrataram uma empresa que tem tudo direitinho. Acontece que essas empresas, né, contratadas aqui, quando a rede virou as costas, né, né, auditor, tá tudo certinho, tá bom, eu vou voltar para minha casa, quando estiver pronto me manda. Quando essa empresa que auditou virou as costas e voltou para casa, esta contratada aqui, subcontratou, quarteirizou para uma outra empresa menor, né? Algumas dessas são com mão de obra escrava, com qualidade de trabalho questionável, né? E essa outra empresa lá que fez coisa errada. E aí, quando vem a auditoria e descobre aquela outra, fala: essa aqui está prestando serviço para quem? Para aquela. E aquela está prestando serviço para quem? Para aquela rede na mídia. Aí eles chegam, né, chama a Globo: olha, aquela loja lá, aquela empresa lá, gigante, tem mão de obra escrava. Mentira. Tá? Isso aí né, é uma coisa muito, muito falsa, muito injusta. Né? O que tem é aquela empresa contratou uma empresa que contratou uma terceira empresa sem autorização, sem pedir, que aquela empresa lá embaixo tinha escravo. Né? Por que a empresa grande não auditou? Gente, se ela tiver que auditar 100% de tudo que acontece todo dia na empresa, ela vira polícia, ela nem pode. Né? Não existe lei que você, quando eu contrato alguém, eu possa ficar lá dentro da empresa do cara que eu contratei 100% do tempo para ver quem está trabalhando. Né? Não tem sentido. Tá? E aí, sabe o que acontece? Né? Essas empresas, dado toda essa celeuma, né, que se gera no Brasil com esse tipo de situação, elas simplesmente estão deixando de fabricar no Brasil. Né? Então tá bom. Vamos falar que eu trabalho com mão de obra escrava, embora eu audite, embora eu contratei os melhores fornecedores, eu não tenho condição de auditar 100% do tempo que esses fornecedores, que a princípio fazem coisa correta, estão fazendo. Então tá bom, eu compro da China e ninguém vai ver. Né? Então é complicado. Eu sou a favor do trabalho escravo de jeito nenhum. Né? Eu acho que tem que ter qualidade no trabalho, sem dúvida nenhuma. O que eu estou falando é que a responsabilidade por auditar, o governo deveria garantir, né, que não existe mão de obra escrava. Né, e não você colocar, né, a responsabilidade de uma empresa que não é polícia, né, para saber todos os fornecedores dela se alguém não faz algo errado lá. Ela contratou um fornecedor justo, com CNPJ, sem dívida trabalhista, sem nada. Né? Agora, se esse cara faz alguma coisa, contrata alguém que faz coisa ilegal lá embaixo, é muito difícil de quem contrata ele saber, né, gente? É muito, assim,
É algo fora do controle normal, tá? Mas o fato é que isso desgasta a marca. E dado que isso desgasta a marca, é importantíssimo que as empresas tentem se proteger, né? Então tentem auditar de alguma forma. No mínimo vai auditar o cara que ela contratou, né? Vai ver se ele tem capacidade de produzir, vai ver se a equipe dele tem qualidade de trabalho, vai ver se, né? Tudo isso. Né? Mas olha a quantidade de complexidade de coisas que você tem que ter para, né, quando você tem uma empresa grande que faz compras. Né? Às vezes, essa compra significa ter que fazer um orçamento primeiro. Então, por exemplo, você tem um projeto na sua empresa. Eu vou fazer, aí vem um conjunto de produtos a ser comprado. Aí você vai lá no fornecedor, levanta lá, dá, isso aqui vai dar 150 mil reais. Aí você vai para quem pediu a compra e fala, 150 mil. Por que você não compra efetivamente logo de cara? Porque pode ser que 150 mil, né, quem pediu aquela compra fala, beleza, pode proceder, se paga, o cara fala, com 150 mil o projeto não vale a pena. Tá? Ou você consegue um desconto ou eu cancelo a compra. Né? Então, dependendo do valor, você vai avaliar se vai comprar ou não. Né? Então, é um processo de orçamento. Maior parte das coisas que tem a ver com orçamento, cotação, né, comparação de preços, ter fornecedor validado ou não, são coisas que ERPs, de modo geral, já tem. O processo em si de validar, aí não, né? Aí são processos, né, que dependem muito de pessoas, né, de ir lá pessoalmente, de entrevistar, de visitar. Né? Eu mesmo já participei de processos desse tipo, né? Você tem que ir lá, tentar cercar ao máximo, verificar se o cara não está falando mentira, né? Ver se os processos dele estão ok, né? Pedir para ele falar onde que vai esse escoamento de produto para ver se está indo no, né, no que devia, né? Verificar se ele usa água correta, se não pega água, né, de fontes escusas. Né? Como assim fontes escusas? Gente, água, ou eu compro da Sabesp, Sanasa, né, da rede que eu tenho aqui, né, ou eu compro de caminhão autorizado, né, ou eu tenho que ter uma licença ambiental para coletar do rio ou de um poço. Mas tem muita empresa por aí, né, que tem poço que não é licenciado. Né? Então ele pega a água do poço, né, sem ser licenciado. Então, se isso der se alguém descobrir isso, né, isso vai mostrar que essa empresa não segue regras ambientais e a sua empresa que contratou aquela pode ser responsabilizada. Né? Então, tem que tomar um cuidado enorme nesse sentido, quando a gente contrata, né? Compra, estou falando comprar produto ou fazer contratos também, né? Outro exemplo que eu acho que é interessante, né? Por exemplo, a legislação ambiental brasileira tem algumas coisas bem patológicas. Tá? Uma coisa é você ter uma lei e seguir uma lei, né? Mas só no Brasil existe um histórico, né, de leis que passam a valer antes delas serem aprovadas. Como assim? Então, assim, imagina o seguinte: eu cumpro todas as regras ambientais vigentes. Né? Minha empresa faz tudo direitinho, segue todas as normas. Um belo dia o Congresso chega, muda a lei ambiental e diz que essa lei ambiental vale antes dela ter sido promulgada. Isso aconteceu no Brasil. Então, a partir de agora, toda empresa que não cumprir com esta obrigação, desde sempre, pode ser multada. Então, eu conheço casos de empresas que seguiam 100%, extremamente cuidadosas, seguiam 100% de toda a legislação, mas um belo dia a legislação mudou para ser mais exigente do que era antes. Né? E elas passaram a ser multadas porque elas não cumpriam com uma legislação que não existia quando elas estavam trabalhando. Né? Então, no caso de ambiental, até assim, a gente tem que exigir dos nossos fornecedores além do que a lei exige, para evitar esse tipo de risco. Né? Então, eu quero 100% de certeza que esse fornecedor faz os descartes sem nenhum tipo de, né, impacto ambiental, mesmo que hoje diga que produtos que, né, que não são, que são inertes, que não, né, não geram, que não poluem lençol freático, não é um problema, daqui a um tempo alguém pode dizer que é um problema. Né? E aí a minha empresa fica com a marca suja. Questões ambientais estragam muito a marca das empresas. Então, elas têm que cuidar muito para garantir que todos os seus fornecedores, né, e, né, empresas prestadoras de serviços, né, cumpram exatamente as normas ou até sejam além das normas, né, se protegendo de demandas futuras do governo. Tá? Então, assim, compras pode ser extremamente complicado. Né? Da mesma forma, tudo que eu falei para vendas vale para compras. Né? A nossa legislação
de impostos é extremamente complexa, né? Se eu compro do mesmo estado é um valor, se eu compro de outro estado é um outro valor. Os impostos, né, por exemplo, da área industrial, o meu fornecedor pagou, eu vou lá, eu faço um carro e eu comprei roda. O meu fornecedor pagou imposto sobre roda, mas se eu pagar o imposto sobre o meu carro inteiro, esse imposto está sendo pago duas vezes, né, gente? Porque eu paguei a roda, que já tinha imposto, né? E aí eu estou vendo no meu carro que tem roda e eu vou pagar imposto sobre o valor total. Então a roda está pagando, está sendo duplamente, né, cobrada de impostos. E isso a princípio é proibido por lei, né, que você bitaxar um mesmo produto. Né? E aí então o que você tem? O cara lá da roda, ele paga um imposto, e quando essa roda chega para mim, aquele imposto vem pago, e eu posso deduzir o imposto que ele pagou quando eu vender o carro que tem aquela roda. Né? Agora, vocês imaginam a complexidade disso tudo, né? Saber quem pagou o quê, né? E quanto que eu posso deduzir para não pagar de novo o mesmo imposto sobre o mesmo produto. Né? Isso tudo tem que estar no sistema aí, né? De cálculo, inclusive, para custeio, né? Com base nas compras. Tá bom?